Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos. É com muita alegria que eu quero trazer aqui uma mensagem para o canal explicando a Nova Aliança. Eu deixei uma playlist aqui no canal sobre a leitura do livro de João. Eu vou dar sequência na leitura em alguns vídeos e vou colocando lá, tá bom? Vou depois gravar a leitura do capítulo 3 de João. No meio dessas leituras eu vou trazendo algumas outras mensagens. E eu quero hoje falar aqui rapidamente com vocês sobre um assunto muito interessante. Muitas pessoas elas às vezes estão trabalhando em alguma área, né? Ou é professor, ou é advogado, ou é dentista, é empresário, qualquer área que nós temos hoje aí na atualidade. E essas pessoas, em algum momento, elas têm um sonho, ou de repente elas passam a ter uma vontade de agora serem pregadoras, né, da palavra, e elas abandonam tudo para poder agora levar a palavra. E muitas das pessoas elas se baseiam no que os próprios discípulos fizeram, né? Porque os discípulos, quando eles foram chamados, aqui ó, os primeiros discípulos, eu coloquei o texto aqui ó. Aqui diz ó, que eles eram pescadores e eles então deixaram tudo para trás, ó, deixando logo as redes, seguiram-no, né? Então aqui nós começamos aqui ó, no verso 18, onde fala que andando junto ao mar da Galileia, viu o Messias dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, ó. Vamos dizer que, apesar de que naquela época não era como hoje, que pescavam para vender, né? Muitas das vezes eram pescadores porque pescavam para sobreviver, para levar para suas famílias, mas não deixava de ser o sustento deles. E a gente vê que eles abandonaram tudo. Ó. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram tudo para poder, então, seguir o Messias. E muitas pessoas, elas, por não compreenderem, né, o que está escrito nesse livro, elas deturpam o que está escrito a seu bel prazer. Por quê? Quando ela deixa de ser agora um advogado, quando ela deixa de ser um professor que tem que ali picar cartão todos os dias, com hora marcada para entrar, para sair, como todo mundo, e agora passa a ser um pregador da palavra, ela agora, é claro, ela vai ter um horário bem mais flexível, porque ela vai ter agora pessoas que vão sustentar ela para que ela possa, então, exercer esse ministério, esse trabalho, né? E com isso, é claro, ela distorce mais ainda as escrituras para que as pessoas levem para elas ofertas, dízimos, e com isso ela consegue se manter sem ter que trabalhar. O que muitas pessoas não entendem é que a grande parte do livro Bíblia, a grande parte dele, são figuras de linguagens, né? São metáforas para a gente poder entender o reino espiritual, né? Por que, que o Messias chamou logo eles que eram pescadores de homens? Porque nas escrituras a gente tem passagens, por exemplo, no livro de Apocalipse, que fala que a terra ela é um mar de mortos. Nós temos aqui um mar de pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo quando fala mar de mortos. E a gente, sabendo que a palavra do Pai gera vida, né, naqueles que a recebem, então quando o Messias chama os discípulos para serem pescadores de homens, eles automaticamente pegaram quem? Quem exercia essa função para entender claramente o que ele estava tentando dizer. Porque uma pessoa que exerce a função de pescador, ela sabe como funciona essa questão de pescar. Que você tem que jogar ali a rede ou a vara, você vai ter que aguardar, vai ter que ter paciência. Não sei se você que já está aqui no canal acompanhando já foi pescar algum dia. Haja paciência. Quem não tem paciência para pescar, nem vá, porque a não ser que você pegue um mar que tenha muitos peixes e você consiga pescar com rapidez. Mas no mar que o Messias convidou os discípulos para pescar, que é a humanidade, os peixes, primeiramente, estão cegos, estão doentes, estão cheios de entulhos em volta, que são os enganos, as mentiras, né? Quando fala de mar aqui, de mortos que eles iam pescar, está falando do entendimento da humanidade, que está todo em trevas. Se a gente pegar aqui um pouquinho antes, fala ó, que o povo estava sentado em trevas e viu uma grande luz. Será que saía luz do Messias? Uma luz do corpo dele, como os filmes mostram?
Não, se a gente não entender espiritualmente, nós nunca vamos compreender este livro. O que ele tinha, que é caracterizado como luz, é a verdade do Criador. Isso que o sistema não quer que as pessoas entendam. Se a gente não entender espiritualmente esse livro, nós não entramos no reino. Então são figuras de linguagem. O povo estava em trevas. É porque o povo estava sem compreensão da verdade. Quando ele chegou cheio da compreensão, que é o Espírito Santo do Pai que nele estava, então aí sim o povo começa o quê? A encontrar a luz, a verdade que estava escondida daquele povo. E era essas trevas que fazia com que o mar fosse morto. E por isso o Messias vem e chama aqueles homens para ajudar ele nessa pescaria. Só que ao eles abandonarem ali o que eles faziam para seguir o Messias, muitos se dão o direito de abandonar o seu serviço para agora se tornarem pregadores. Eu já conheci pessoas que pregam indo de igreja em igreja, que eles ganham ali a oferta no culto à noite e depois o dia todo eles passam o dia tranquilos, de boa, porque sabem que de noite, se a pessoa for uma pessoa que tem uma oratória boa, que tem uma compreensão boa do livro bíblico, da leitura, né, da letra, ela consegue convencer, porque a grande maioria está trabalhando, né? Então ela consegue ter tempo para poder criar mensagens maravilhosas. E aí ela surpreende o povo lá do templo onde ela vai pregar e as pessoas dão ofertas para essas pessoas, descumprindo o que o Messias ensinou para esses mesmos discípulos. Quando eles foram anunciar a mensagem que está em Mateus 10, eu vou até pegar aqui a parte que fala em Mateus 10, ele fala para eles, ó, não levem alforjes, não cobrem, né? Nunca recebam nada de ninguém em troca da mensagem que vocês vão levar. Não façam isso. Só que você vê que esses homens hoje que abandonam tudo para poder dizer que estão cumprindo ali o seu chamado, aquela coisa toda, eles não honram isso. Eles só pegam a parte de abandonar seus empregos e agora viver do suor dos irmãos, né? Aqui, ó. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, os discípulos foram chamados para ir primeiro às ovelhas perdidas, que são os filhos, né, para qual o pão foi preparado. Mas aí ele fala aqui, ó, expulsai os demônios, curai os enfermos, que é o poder que a palavra tem. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, ó, não levem nada em vossos cintos, nem alforjes, ó. O obreiro é digno do seu alimento. Aí vem muitos homens que distorcem isso, colocam como salário, pegam outras passagens para distorcer, para falar que eles são dignos de salários. Então, assim, é uma grande blasfêmia que eles fazem com a palavra para se beneficiar. Só que olha como que é uma sombra perfeita essa questão da pescaria. Aqui, ó, no verso 5 de Lucas 5, aqui, primeiramente, a partir do verso 1 aqui de Lucas 5, é o momento que eu acabei de ler lá, que são os primeiros discípulos são chamados. A gente percebe que nesse chamado que eles tiveram aqui, a gente percebe que eles estavam pescando, o Messias chama eles para jogar a rede, e aí vem aqui, ó, Simão e diz ao Messias, ó, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, nada, sobre a noite toda nós trabalhamos. O que fala de noite? De trevas. E eles estavam lá tentando pescar, mas não consegue pescar se quem estiver pescando estiver em trevas. Quem está pescando tem que estar na luz para poder pescar. E aí você consegue pescar. Por isso que eles falam sobre tua palavra. A palavra do Messias era a luz, que aí sim faria com que eles conseguissem pescar. E é interessante é que os discípulos, eles abandonaram ali o que eles faziam para poder seguir o Messias, né? Só que a gente vê que Paulo, entendendo que é uma alegoria aquilo, não é para a gente largar tudo para agora viver do suor das pessoas, Paulo fala, ó, porque bem vos lembrais, ele está falando aqui aos Tessalonicenses, ó, capítulo 2, leia o capítulo todo, mas aqui no verso 9 ele fala, vocês se lembram, irmãos, do nosso trabalho, da nossa fadiga, pois trabalhamos de dia e de noite para não sermos pesados a nenhum de vós, que pregamos o evangelho. Olha, ele pregava o evangelho, mas não deixava de trabalhar para não ser peso, diferente de muitas pessoas que distorcem o que está escrito nesse livro Bíblia para seu benefício próprio. Isso é lamentável. Se nós não entendermos a mensagem do Pai de forma espiritual, ficaremos presos na mão de homens que distorcem ela a seu bel prazer.
Que o Eterno abençoe a todos grandemente.